Curso de Excel, aula 22. Nós vamos ter aqui agora um critério de seleção de RH, de recursos humanos, com um tipo de pontuação diferente do que vocês estão acostumados, que é a soma de pontos. Prestem bem atenção. Esse aqui é um certame, né? um concurso, uma seleção, em que o candidato deverá ter capacidades equilibradas nos diversos requisitos. Pensa bem, um cara que faz um concurso e ele é ótimo em matemática, mas ele é péssimo em português, né? Tem poucos conhecimentos de informática, geralmente quem gosta de matemática gosta de informática, né? O cara não tem muita lógica, apesar de ser bom em matemática, tá? Em termos também humanos, interpretação de texto, o cara é péssimo, o cara é uma porteira, né? Nós temos que pegar pessoas, né, para determinados tipos de serviço, que ela vai fazer muita coisa, um assistente administrativo que vai evoluindo na sua função, né? Nós temos que pegar pessoas que tenham um talento distribuído, né? Elas sejam capazes nos vários campos, né? Sem ser especialista demais, tá? Nós temos que impedir que a nota de uma coisa que ela sabe mais, por exemplo, sabe muita lógica, né? Mas não sabe matemática, não sabe português. Nós temos que impedir que essa pessoa seja muito pontuada na seleção e depois nos traga um problema de RH, tá certo? O gerente reclamar, ele é muito bom nisso, mas, nossa, mas dão umas tarefas de outros campos aqui, ele não dá conta, tá? Bem, então, as regras estão aqui. O importante, né, nós fizemos um comentário aqui, o importante não é a soma, e sim boas capacidades distribuídas. Não adianta ser muito bom em uma capacidade e ser fraco nas outras, né? E para uma maior flexibilidade, né, fazer os dados ficarem mais esparsos, as notas não são dadas de 1 a 10, e sim de 1 a 100, para ter no meio mais distribuição e visível, sem aquelas vírgulas, né, 2,7, 5,2, aquelas coisas, tá? Com números pequenos que fica difícil da gente fazer a distinção, tá? Bem, então vamos lá. Matemática, é esperado uma nota em torno de 50. Ele vai ser um assistente administrativo, né? Ele não vai ser um expert em matemática. Saber muita matemática não quer dizer obrigatoriamente que é uma pessoa que sabe lógica, que ele sabe mexer com informática e que sabe interpretar texto. Ele vai ter que fazer redação também no serviço, tá? Então, português e gramática, também, esperada a nota em torno de 50. Não queremos nenhum especialista em português que vai encher o saco dos colegas, né, com coisinhas pequenas de português. Mas a interpretação de texto é muito importante, porque até determinadas ordens vão ser dadas para ele e ele vai ter que interpretar. E-mails que chegarem, ele vai ter que saber interpretar o e-mail. Então, quem é bom de interpretação de texto, compreende a sua língua, né, é menos provável que cometa erros administrativos, tá? E lógica, é esperado uma nota próxima de 80. Não queremos nenhum especialista em lógica, tá? Até agora, então, vocês viram que nós queremos notas em torno de tal, 50, 100 e 80. Eu acho que vocês nunca fizeram isso. Existe uma coisa em matemática, em termos de médias, que é chamado desvio padrão. Essas notas, esses critérios que nós estamos colocando, não em torno do máximo, mas em torno de um número, corresponde a uma distribuição aqui, ó. Olha como é que vão ser as notas da pessoa, tá? Ou das pessoas. Se você tirar uma amostragem aqui, ó, elas vão estar em torno da nossa nota esperada, ó. No caso de 50, aqui.
tá? Consideremos que quem está bem próximo de 50 é vermelho, é muito desejado. Quem está entre 50 e 70, ou seja, uma distribuição de 20 pontos, já está numa faixa alaranjada, menos vermelha. E quem está fora é o mais fraquinho. Nós queremos é o vermelho. Se fosse uma diagonal, seria assim, e os pontos distribuídos estariam assim. Tá certo? Então, se eu falo que eu quero notas em torno de 50 para um critério, para uma disciplina, para uma matéria, eu estou falando aqui, ó, eu estou esperando que a pessoa esteja o mais próximo possível da faixa vermelha. Vocês nunca devem ter feito fórmula para isso e nós vamos explicar aqui. Tá? Esse desvio padrão, é mais fácil explicar com uma diagonal, é feito usando-se regras quadráticas e não regras lineares. Se vocês já fizeram regressão linear para achar as soluções mais prováveis de um problema, né, vocês já devem ter usado isso daí, tá? Lá no nível médio, no ensino médio, né? E no início da faculdade, quem faz exatas, tá? Mas eu vou explicar a fórmula que vocês não vão ter dificuldade. Só não vou fazer a prova do teorema matemático, tá? Porque esse curso não é para isso. Bem, então continuemos os critérios. Informática, esperada a nota mais próxima de 100. Conhecimentos gerais, esperada a nota mais acima da média dos candidatos, tá? Correto? Então, nós vamos ver quem se aproxima, né? Quem excede um pouquinho mais a média em relação à média da turma. Inglês, leitura, esperada uma nota mais próxima de 100. E pesquisa Google, esperada a nota mais próxima de 100. Tá? Pesquisa Google é ver qual a capacidade da pessoa de pesquisar com mais rapidez, com mais precisão, uma informação na internet. Tá? Vou explicar para vocês. Por exemplo, alguém tem que tirar uma dúvida a respeito de uma lei, né? E a pessoa não tem o número da lei e coloca como critério lá, vamos supor, lei de licitação, né? Mas às vezes, aquele assunto que vai pesquisar é sobre uma coisa específica de licitação, correto? Então, por exemplo, licitação governamental, tá? Ou então, licitação de material, licitação de serviço, licitação de obra. Tem que ver a capacidade do candidato de pesquisar com mais detalhe para ter uma pesquisa mais eficiente, tá? Agora isso é exigido nas empresas, tá? Que a pessoa saiba pesquisar no Google com eficiência, correto? E não ficar assim, o gerente manda pesquisar alguma coisa simples, ele na hora fala, não achei nada não. Aí o gerente chega para ele, você tentou a expressão tal, aí acha na hora, na cara do sujeito, tá? Então, é esse o caso. Então, vamos agora à prática, vamos ver a nossa planilha, como é que vai ficar esse critério de nota mais próxima de. Bem, aqui temos a planilha com as notas. Vamos ver, em primeiro lugar, esta nota aqui de matemática, a pessoa tirou 65, tá? Por que a nota é 47,70? A média aqui esperada é 50, correto? Então, nós queremos a distância, a nota é uma relação com a distância aos 50. A nota 65 não me interessa, correto? Nem aqui a nota mais baixa, 45. Por quê? Porque eu expliquei que são faixas. Em diagonal é assim. E é na diagonal que dá para a gente explicar o que é isso, o desvio. Qual a diferença entre a nota e o desvio? Então vamos lá.
O cara tirou 65, como nós vimos ali, tá? Estamos dando um exemplo aqui, ó. Então, ele tirou 65, certo? Só que nós relativizamos a nossa nota em relação a 50. Nós queremos proximidade de 50. Até quem tirou 49 está muito próximo de 50, está mais próximo de 50 do que quem tirou 65, concordam comigo? Então, o que nós temos que calcular não é o tamanho da nota absoluta, é o seu desvio em relação ao desejado. Estou dando exemplo com diagonal, porque diagonal aparece para nós o teorema de Pitágoras, e com isso aparece a razão da conta, da operação da nossa função ter funções quadráticas, tá? Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Como que é a nota? Distância em relação à reta lá da perpendicular, ó. 50 elevado ao quadrado, tá? Seria hipotenusa. E nós estamos subtraindo aqui um cateto, tá? O teorema de Pitágoras não é A2 mais B2 igual a C2? Então, para a gente pegar qualquer cateto, aqui é o cateto da distância, tá? Olha aqui, ó. Isso aqui é um cateto. Isso aqui é hipotenusa, isso aqui é outro cateto. Esse aqui não nos interessa, tá? Então, nós estamos pegando a distância, tá? Por isso que nós fizemos a hipotenusa, 50 elevado ao quadrado, né? Menos um dos catetos elevado ao quadrado, tá certo? Então, nós temos a média esperada é a nossa referência absoluta, tá? E o que nós obtivemos, a nota, menos 50, ó, vocês estão vendo, ó, a nota menos a média, 50, tá? Está dando para nós, né, a diferença que nós queremos, o desvio padrão, tá? Então, esse aqui é aquele segmentozinho de distância da reta ali embaixo, tá? O quanto que a nota andou até os 50 no eixo X, tá? Aí nós temos a nota ajustada. E eu queria que vocês notassem uma coisa, é gozado. Aqui só tem números iguais ou menores a 50. Igual eu digo esse aqui, ó, 49 e 96, né? Mas pode ser que o número 49 até ultrapasse 50. Isto é possível. Então, nós temos números na nota real o mais próximo possível da média. Estão vendo a vantagem? Com isso, fica muito melhor para a gente ver. Tudo é transformado na proximidade de 50. Então, facilita muito o nosso trabalho, tá? Mas ainda tem uma coisa a ser feita, que é o quê? Subtrair isso aí de uma razão B2, né, da nota dividida por 50. Para quê? Produzir um pouco mais de ajuste para números muito próximos. Correto? Aí nós vamos estar levando em conta a nota absoluta. Estão compreendendo? O número máximo aqui, se tirasse 100, né? A razão 100 barra 50 daria 2. Poderia até dividir por 100 aqui, tá? Mas nós queremos que aproxime a fração cada vez mais. Vejam aqui, ó. Deu um valor ligeiramente maior que 50. Mas nós estamos interessados agora aqui no valor absoluto. Mas viram que ele tirou essa característica esparsa aqui, ó, 80, tem 65, tem 87 e tal. Isso ainda tem uma outra vantagem para se provar, para se fazer justificativas, se algum candidato reclamar no Ministério Público do Trabalho, como acontece muito, falando que foi injustiçado. Vejam bem, eu colocando quem tirou 45 e quem tirou 65 muito próximos, tá?
Eu estou falando com a pessoa que tirou 45, vamos supor que seja esse que reclamou, né? Eu falo assim, ô meu amigo, nós te aproximamos da média, tá certo e tal. E para o outro que vai reclamar, fala assim, mas eu tirei muito mais. Fala assim, meu amigo, é na escala de 50. Nós queremos proximidade, veja. 65 você se afastou, mas na nota ajustada, ó, você levou um pouco menos só. Então, a briga na justiça fica menor, porque fala assim, nossa, mãe, tá tudo próximo. Quem tirou menos? Quem tirou mais aqui, vejam, esse cara tirou muito mais, tá? E, no entanto, a nota ajustada dele foi transformada em 35, que ainda está na escala próxima de 50, apenas 15 pontos a menos, tá certo? De afastamento. Com 87 em relação a 50, ele ficaria com 37 de afastamento. Aqui ele ficou só com 15. Estão compreendendo? Bem, então vamos fazer a mesma coisa em relação a português e gramática, porque eu quero que vocês vejam uma coisinha aqui, tá? Agora nós veremos português e gramática, mesma coisa. Reparem, né? Na nota final, tudo próximo aqui de 50, ó, não tem ninguém que excede 50, ao máximo foi 49,75. Tá? Quem tirou 80, tirou realmente 40, porque ele se afastou, ó. 80, uma nota muito alta, se afasta mais, tá? Uma nota muito baixa também, né? Se afasta, como essa bolinha aqui, ó, tá? Ó, se essa estiver muito longe, tá afastado, tá bom? Então, essas nós temos as faixas de 50. Vejamos agora a de lógica, cuja faixa é 80, de acordo com as regras. Se vocês acharem que eu estou mentindo, ó, vamos voltar aqui, ó. 80, lógica. Tá? Então, vamos lá. Vejam as notas obtidas, exatamente com o mesmo tipo de fórmula, quadrático, ó. Dessa vez a média 80 elevado ao quadrado, menos a nota, menos 80 elevado ao quadrado. Tá? É uma equação que vocês veem de mais x2 menos y2, tá? E corrigido também pela nota barra 80, porque agora a média é 80. Vejam que interessante. Quando a faixa é 50, os números, a nota sempre se aproxima de 50. Quando a média é 80, as notas todas se aproximam de 80. Olha que maravilha. E aqui nós já colocamos de uma vez o mais da nota barra a média, já aqui em uma operação só. Tá? Agora, nós temos que examinar conhecimentos gerais, porque ele tem uma regra complexa. Tá? Então, vamos fazer isso. Bem, então vejamos esta nota que tem um critério diferente. Conhecimentos gerais. Esperada a nota mais acima da média dos candidatos. Tá? Então, vejam bem. Né? Nós vamos novamente pegar a média, né? Mas o que vai acontecer? A média agora, nós teríamos que somar todos os candidatos antes. É o que nós fizemos aqui. Aqui está a soma das notas e dividido pelo número de candidatos, 10 candidatos. Então, a fórmula aqui agora, vejam, é a mesma, quadrática, mas aqui a célula N12 contém a média, tá? Então, é um conteúdo absolutamente dinâmico. Se eu mudar a nota de um candidato aqui, todas as médias mudam, tá? Vamos alterar aqui essa aqui, 78, vejam ali, ó, 64, 66, bate o olho para vocês verem a mudança. Nós vamos colocar aqui 88. Todas se moveram, tá certo?
o aumento da nota de um candidato elevou a média e elevou as notas de todo mundo. Então, nós estamos sendo criteriosamente justos, tá? Justos. Se tiver alguém que estuda mais, né, nós aumentamos, o grupo é beneficiado. Seria uma nota, assim, socialista, né? Uma nota coletivista, tá certo? Por quê? Tem uma razão. Porque o que está sendo medido aqui é conhecimento geral, tá certo? Então, nós vamos querer comparar as pessoas. Vejam, esses dois, esse aqui tem um pequeno conhecimento, esse outro aqui, ó, muito conhecimento geral. Tá, ele pesquisa muito, tá bom? A média é para baixo mesmo, tá bom? Por quê? Ter uma pessoa num grupo que sabe demais, a média do grupo de conhecimento geral é o que nós estamos medindo, tá certo? É o nivelamento por baixo. Mas vocês veem que qualquer pessoa com mais conhecimento aumenta a nota dos outros. Então é de tremenda justiça isso aqui, tá? A única coisa é que agora é uma variável que depende do conjunto para tirar a distância, tá? Então, nós diríamos que essa reta aqui, ó, à medida que mudam as notas, tá? Essa reta se move para cima ou para baixo, tá? E veja o que acontece com o desvio lá, lá. Nós teremos que puxar o desvio para cá, tá bom? Vejam os pontos, ó. Se a gente abaixa o conhecimento médio, a gente inclui mais pessoas acima dessa reta. Então, vamos voltá-la para o lugar que estava, né? Para a ilustração ficar. Beleza? Né? Compreenderam? Conhecimentos gerais é o único que tem um critério diferente, tá? Então, entendido isso, vocês farão, né, os critérios para inglês leitura e para pesquisa Google, tá? E depois é só fazer a soma dos pontos. O importante é que essas fórmulas de desvio aproximam todo mundo, tá, da reta, tá? É uma forma extremamente justa. E dessa forma também nós evitamos que profissionais que precisam de um conhecimento, a gente chama de conhecimento horizontal, ou seja, conhecer um tanto sobre cada área em que ele vai atuar, tá? Nós vamos pegar uma pessoa flexível, provavelmente, né, mais apta a mudar de função, porque está se tratando de assistentes administrativos, tá? Se medíssemos isso na área de engenharia, por exemplo, nós temos engenheiros que escrevem tremendamente mal. Ele está ali, ele tem que fazer um memorial descritivo do seu projeto e o cara é péssimo em redação, né? De que adianta? Ele vai precisar de um auxiliar, né, que entenda de português, de interpretação de textos, para compor o texto para ele. Por outro lado, vamos ver também o caso de um advogado. Escreve maravilhosamente bem, né? Aí ele vai ter ali um cálculo, tá? É uma partilha de bens. Aí o cara não sabe proporções, ele não sabe nada, né? Não sabe regra de 3, não sabe regra de 3 composta, né? Não sabe proporções, não sabe fração, tá? Então, aí a coisa fica muito difícil. Aliás, só para deixar de nota para vocês, tem pessoas que estão formando em engenharia e não sabem mexer com frações, tá? Elas passaram num vestibular em matemática, mas o que acontece? Agora vamos pegar a matéria matemática, tá? Ela envolve geometria, proporções, ela envolve estatística, vários campos do conhecimento, né?
Então, esse cara, ele não é bom em proporção. É um engenheiro que sabe matemática, né, incompleta. Ele não sabe fazer proporções. Não entende fração. Então, teve uma má formação. Mas no cômputo geral da prova de matemática, ele foi bem. Então, nós estamos fritos. Tá bom? Está surgindo isso no mercado, além de outras deficiências. Tá? Então, é preciso que seja mudado o critério aí de notas, tá? Para atingir certinho, né, o campo de capacitação da pessoa que vai mexer num determinado, né, campo daquela matéria dele, daquela especialidade dele. Tá bom? Então, é isso aí que nós queríamos transmitir. Nós vamos colocar essa planilha no GitHub, o link. Ela é muito interessante para a pontuação de RH e também vai ser interessante para a estatística, para a análise da estatística de partidas que chegam de materiais para a gente ver se está dentro das especificações ou não. Correto? Então, muito obrigado por sua paciência e atenção. Esse é o final aqui da nossa aula 22.